O Botafogo amanhã vai travar uma batalha contra o Internacional no estádio Newton Santos, um jogo extremamente importante para as pretensões do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas também para as pretensões do Botafogo na temporada. O Botafogo precisa de uma sequência de vitórias, precisa voltar a jogar bem para empolgar o seu torcedor e trazer o torcedor novamente para o estádio. E como será que o técnico Renato Paiva vai escalar o time do Botafogo para esse confronto de amanhã dificílimo? É o que eu vou te mostrar agora. Vem comigo. Então, galera, já estamos aqui com a provável escalação que o técnico Renato Paiva colocará em campo para a partida de amanhã contra o Internacional, no qual ele basicamente deve fazer uma manutenção do mesmo sistema de jogo e da mesma escalação praticamente toda, tem sim algumas dúvidas, é claro, da partida diante do Carabobo, que o Botafogo saiu vencedor no meio da semana. Temos que nos lembrar que o Botafogo ainda conta com desfalques muito importantes, jogadores que fariam total diferença se estiverem à disposição na equipe, e um desses jogadores que estava lesionado vai retornar de lesão, pelo menos para ficar no banco de reservas para esse jogo, que é o Santiago Rodrigues. Uma das contratações mais caras para essa temporada, uma das contratações mais caras da história do Botafogo. Santiago Rodrigues está recuperado e será relacionado para esse jogo. Existe uma dúvida ainda se ele vai começar jogando, eu acredito que não, até porque o jogador está um longo período sem atuar, então tem toda aquela questão de ritmo de jogo, você não lançar logo o jogador para quem sabe não repetir a lesão, então eu não acredito que ele vai iniciar como titular. Renato Paiva deve iniciar com John no gol, goleiro. Na lateral direita ele deve fazer a manutenção do Vitinho que vem crescendo com o Renato Paiva, ocupando bastante espaço no campo de ataque, jogando por dentro, marcando alguns gols aí com a camisa do Botafogo. Os laterais do Botafogo estão sendo bem importantes para o Botafogo ter vitórias e conseguir resultados. A dupla de zaga seguirá com Jair e David Ricardo, isso porque o Alexander Barbosa e o Bastos seguem lesionados. Então o Botafogo continuará com essa dupla de zaga jovem, mas de dois jogadores que eu acredito que não vão comprometer no jogo, são jogadores bons que conseguem ali segurar a bronca lá atrás. Na lateral esquerda, manutenção de Alex Telles, isso porque ele vai manter o Cuiabano jogando nessa linha mais à frente, então ele vai manter o Alex Telles na lateral esquerda e vai repetir aquela dobradinha de dois laterais no time do Botafogo. A dupla de volantes será Gregory, que retorna de suspensão no Campeonato Brasileiro para esse jogo diante do Inter, e teremos a manutenção de Marlon Freitas. Muita gente está questionando o Marlon Freitas, pedindo a entrada do Alan no time, mas cara, Marlon Freitas é um dos líderes do elenco, é um dos jogadores ainda que acrescenta muito ao time do Botafogo. O Marlon Freitas está longe de ser o problema, né? Que se você tirar o Marlon Freitas e colocar o Alan no lugar, o time do Botafogo vai começar a jogar. A gente sabe que não é esse o problema. E aí, os dois meias do Botafogo aqui, o Cuiabano jogando mais aberto do lado esquerdo, o Cuiabano que é lateral de origem, mas que participou de um gol contra o Carabobo jogando nessa posição, e quando jogou na lateral marcou um gol. Então o Cuiabano veio mostrando essa veia ofensiva no time do Botafogo e vem sendo extremamente importante, principalmente ocupando essa região aqui do campo cuiabano. Quando ele tá nessa zona do campo, ele é muito perigoso, tanto para cruzar quanto para finalizar, aparecendo dentro da área. Então é um ponto positivo aí do trabalho do Renato Paiva, a boa utilização dos dois laterais. Cuiabano e Vitinho vem se destacando demais no time do Botafogo, eles vêm marcando os gols. Do outro lado é o Jefinho como esse meia, substituindo ainda o Savarino, que não tá à disposição, e aí a gente vai ter uma dúvida, né? Jefinho ou Santiago Rodrigues, mas eu acho que ele vai de Jefinho. É claro, o Santiago Rodrigues é um jogador que tá sem ritmo de jogo, jogador que ainda não se adaptou ao futebol brasileiro, mas é bom você ter uma alternativa do nível do Santiago no banco de reservas, porque apesar de ainda não ter demonstrado ao que veio, não ter correspondido às expectativas do torcedor, é um jogador que tem talento e tem qualidade, então ele pode entrar em um lance e decidir a partida. Esse tipo de jogador pode decidir a partida em um lance. E novamente teremos uma dupla de ataque lá na frente, o Botafogo jogando nesse 4-4-2 com Igor Jesus, que é a presença confirmada. E aí temos uma dúvida entre o Juan Cruz e o Arthur. E aqui nós temos uma mudança, né? Se você jogar com o Juan Cruz, ele é mais realmente um centroavante, por mais que ele se movimente bastante pelo campo. O Juan Cruz é mais um centroavante, ele é mais pesado, tem mais força física para proteger uma bola lá na frente. Já o Arthur é um jogador mais móvel, que particularmente, né, do jeito que ele gosta de jogar, ele gosta de sair dessa zona do campo, ocupando aqui mais o meio. Então o Igor Jesus cairia mais pelo lado esquerdo de ataque do Botafogo, e o Arthur, se ele for jogar, cairia aqui, abaixaria até um pouco entre também os meias do Botafogo para gerar jogo, mas jogaria como um segundo atacante, não como um ponta. O Arthur na maioria das vezes pelo Botafogo atua como um ponta direita, um meia direita. Quando ele vai jogar numa linha mais à frente com o Igor Jesus, ele vai jogar como um segundo atacante, o Igor Jesus sendo um pouco mais a referência.
E aí você tem uma mudança de características entre Juan Cruz e Arthur, são jogadores completamente diferentes. Os dois estão devendo muito, mas eu ainda acho que o Juan Cruz está devendo mais ainda do que o Arthur. Por mais que o Juan Cruz tenha marcado um golzinho contra o Central na Copa do Brasil, o Juan Cruz é um jogador que prometia mais do que ele apresenta. Mais gols, mais assistências, mais jogo articulado, mas esse deve ser o time titular do Botafogo para enfrentar o Internacional. O Inter é uma equipe extremamente forte e bem treinada pelo técnico Roger Machado. Então o Botafogo tem que saber bem marcar os gols quando tiver as oportunidades e tentar, na maioria das vezes, ter esse controle do jogo. O Botafogo tá jogando em casa, então imagina o Botafogo partindo para cima do Internacional, não ficando atrás. O Botafogo tem que tentar ter a bola, tem que jogar na sua maneira, adiantando seus laterais, participando bastante do jogo, entregando o corredor aqui também para o Alex Telles. O Botafogo tem esses dois atacantes, né, o Igor Jesus ou o Juan Cruz, ou o Arthur, um deles baixando aqui para gerar espaço, abrir também espaço. O Botafogo colocando muitos jogadores nessa última linha aqui, nesse último terço do Internacional, né, para tentar aproveitar alguma oportunidade de gol, mas também tem que ficar esperto com a recomposição que deixou a desejar no último jogo diante do Carabobo. Se uma daquelas chances que tiveram para o Carabobo de 3 contra 2, 4 contra 2 caírem nos pés dos jogadores do Internacional, a probabilidade de sair gol é muito grande. Então o Botafogo tem que atacar, tem que saber que é o dono da casa, tem que se impor, tentar fazer um gol logo cedo, mas de olho na recomposição, porque o time do Inter é um time forte. Apesar dos desfalques, o Inter é um time extremamente forte e bem treinado, que tem jogadores muito bem qualificados para fazer gols, dar assistências e vencer a partida também. Mas meu palpite para o jogo de amanhã é um placar aí de 2-1 Botafogo em cima do Internacional. Jogo sofrido, mas o Botafogo vencendo um adversário forte. Com certeza deixaria essa torcida muito mais confiante para o jogo do meio da semana contra o Estudiantes na Libertadores da América. O Botafogo tem uma sequência difícil, mas uma sequência que, se o time obter resultados positivos, muda completamente o ambiente, muda completamente o astral. Mas é isso, grande novidade é a volta de Santiago Rodrigues aí aos relacionados do Botafogo. Curtiram o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!